Não sei, galera. Não sei. Aqui é o Cidadão X. Galera, sobre a realidade do Brasil hoje, que é o tema em destaque, não dá pra fugir disso. Se tá chato pra vocês, cara, imagina pra mim. Sério, como produtor de conteúdo, pra criar algo novo pra vocês, algo positivo, algo interessante, que não seja de assuntos chatos, que não seja sempre do mesmo assunto, ou repetindo as coisas. E ainda, tem que criar alguma coisa diferente para não chegar sempre na mesma ideia, na mesma revolta, na mesma indignação. É praticamente impossível, galera. O momento não deixa, não nos permite isso. Até tinha outros temas aqui que eu poderia abordar, mas eu ia fazer justamente aquilo que eu muito critico nos outros, olhar para o outro lado. E eu não estou conseguindo, cara. Só que em compensação eu não estou conseguindo mais conversar sobre isso. Hoje à tarde eu passei, horas, sinceramente. Eu passei horas assistindo aquele depoimento do Osmar Terra. E tinha uma sessão daquela CPI da pandemia. E tava aquele velho lá do governo Bolsonaro, o senhor Osmar Terra. E eu fiquei pensando aqui depois de um tempo, galera? A palhaçada é muita coisa, sabe? É muita... tudo. É um circo, é um show, assim. São profissionais da mentira, uns caras muito malandros naquilo que fazem, de enrolar, manipular, distorcer. Um sempre tentando pegar o outro, são profissionais disso. Um tentando pegar o outro na mentira, um tentando pegar o outro num deslize, num equívoco. E fica aquele jogo meio, sabe? E quando a coisa não desenrola, eles parecem que são amigos, porque dão risadas e tal. Aí um é um pouco mais agressivo, o outro recua agora. Depois o outro se torna agressivo no ataque. Aquele fica meio se fazendo de vítima. É um show, parece um teatro, assim. Eu fiquei olhando e falei, cara, será que não muda? Assisti várias sessões, várias. Mas hoje eu fiquei pensando sobre isso, Eu prometi para vocês fazer um vídeo sobre a CPI da pandemia, destacando cada um dos depoimentos que foram lá, porque cada um revelou algo interessante. Seja alguma bizarra mentira da gangue do Bolsonaro, seja alguma testemunha que levantou um fato novo ou confirmou algo que a gente já sabia, que desmascara o governo, que, na verdade, denuncia todos os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro para potencializar o resultado dessa pandemia. Chegamos aí a 500 mil mortos. E se continuar do jeito que o governo planeja, cara, a gente vai bater 1 milhão aí tranquilo. Mas, sobre o depoimento de hoje, o que eu pensei à primeira vista? Assim? Vendo aquele velho, o senhor Osmar Terra lá, ex-ministro, era parceiro do Temer, deputado hoje, mas também era um dos conselheiros do Bolsonaro, estava sempre envolvido aí em declarações nas redes sociais, lá no começo ele virou até meio que uma chacota para as pessoas conscientes, quando ele dizia que a pandemia não era nada demais, confirmando as ideias do Bolsonaro, aquela teoria de gripezinha, onde que é uma farsa. E ele falou que já ia acabar a pandemia, que já estava no fim, e depois ele falou de imunidade de rebanho, e cara, eu fiquei pensando sobre o velho ali, o Osmar Terra, nada contra os velhos. Na verdade, a minha criação ali, a forma como eu fui educado, me faz ter quase que um respeito incondicional por senhores de idade, por pessoas idosas. Mas eu abro uma exceção no caso desse Osmar Terra, porque o velho filho da p***, cara, o velho p***, mentiroso. Aí você decide qual palavrão que você quer colocar aí, mas eu fiquei pensando sobre isso, Falei, cara, como é que se sujeita a isso? Como é que um senhor de idade se sujeita a ficar ali se esforçando para fazer um show de mentiras ali e ver se cola a mentira? Tá ali sendo desmascarado, tá ali sendo... a galera tá debochando, brincando com a cara dele ali, tá, sabe, mostrando as próprias palavras dele, onde ele tá se equivocando, se contradizendo, e ele fica fazendo todo um contorcionismo, todo um esforço para sustentar a mesma coisa bizarra que ele tá fazendo ali, aquele teatro de mentiras ali. É isso que cansa. Fiquei horas assistindo, mas cansa. Imagino que cansa vocês também. E cada um dos depoimentos, com algumas exceções ali,
de alguns melhores momentos, digamos assim, foi basicamente isso, cara. Porque a CPI como um todo, né, é algo bizarro. É uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o governo Bolsonaro no caso da pandemia. De um lado você tem quem? A quadrilha do Bolsonaro. Quadrilha. Para mim, quando junta um monte de criminosos, é uma quadrilha. E do outro lado você tem um monte de nobres políticos. O nobre vai, entre aspas aqui, tentando revelar alguma verdade que comprometa o governo Bolsonaro, que desmascare o governo Bolsonaro. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, e é um argumento muito utilizado por quem apoia a quadrilha do Bolsonaro, é que a classe política que está ali, sendo representada por aqueles senadores, tudo é bandido, cara. A classe política não presta, a gente sabe disso. Mas a classe política como um todo, não tem político de um lado ou do outro que é melhor, pior. Eles fazem parte de uma profissão onde eles sabem mentir muito bem, sabem distorcer as coisas, sabem manipular a opinião pública. Eles são bons nisso, eles vivem disso. A profissão, a vida deles depende disso. Então não tem moral. E a gente fica duvidando da integridade, por exemplo, de quem está perguntando, de quem está acusando, de quem está apontando, de quem está respondendo. Mas eu fiquei pensando assim, de que lado que você está? Você, quando você está vendo ali a CPI, tem uma galera que apoia o Bolsonaro, inclusive tem senadores ali que se passam por papel ali, que eu acho patético, ridículo, para a própria carreira, para a própria história deles. Não sei como é que chega em casa e olha para os filhos, e olha para a mulher, assim, para a esposa, ou sai com os amigos para tomar uma cerveja, desde que não sejam amigos da mesma quadrilha da mentira, um amigo diferenciado, que tem um pouquinho mais de consciência, e, porra, com que cara que você vai lá? Será que eles são tão cara de pau assim, são tão atores assim, tão bons assim? Pra não ligar, pra olhar pro filho em casa, pô pai, o cara falou que estava mentindo, mostrou lá documentos, testemunhos, mostrou um vídeo, e aí pai? Não, é tudo mentira, aquilo é tudo ver, eu não estava mentindo não. É porque eu não soube apresentar a verdade direito, ou eles não entenderam a minha verdade. Tem todo um contexto que eles fazem pra... Quando eu vejo a quadrilha do Bolsonaro atuando ali, aí você pode escolher membros do governo, como aquele Felipe Martins, que está para depor, tem aquele Fábio Weingarten, mexer com a comunicação, desviava recursos para sustentar as mentiras lá. Aí você tem aquele Ernesto Araújo, o maluco da Terra Plana, o lavista, falando merda. E aí você tem aquela doutora cloroquina, a Nise Yamaguchi, que eu me senti vítima, eu fui maltratada na CPI. Maltratada pelo quê? Pela verdade, Os caras jogavam a verdade na cara dela, ela se sentiu agredida. Lógico, mentiu que nem uma doida. Sabe? Foi desmoralizada ali, como deveria ser, para não ter nenhuma dúvida quanto a se ela pode ou não dar opinião sobre o assunto. Ela não tem propriedade alguma para estar ali, orientando ninguém sobre nada. E aí você tem mais gente, tem a Capitã Cloroquina, que defendia lá o tratamento precoce. E você tem outras pessoas do governo que vão sendo ali expostas uma a uma. Destaque ali para o General Pesadelo, que foi bizarro demais o depoimento dele, mas a gente já esperava aquilo dele. Assim como ele foi uma mentira durante todo o seu tempo como ministro, ele ia seguir mentindo agora a favor do Bolsonaro. Na CPI dizia que era a favor da máscara, das medidas de isolamento, e na realidade o cara tá fazendo outra coisa lá fora, na cara de todo mundo. Não usa máscara, tá no meio da aglomeração, showzinho lá de comício do Bolsonaro, sabe? Mente sem parar, é cansativo até. Porque eu ficava olhando aqui, às vezes eu queria dar risada, às vezes eu ficava revoltado por tanta mentira. Então, não é muito complicado você escolher um lado. Porque o lado que ataca o Bolsonaro, simplesmente eles vão lá e mostram a verdade. Então tem um lado defendendo e um lado atacando. Tá lá a galera defendendo o Bolsonaro, o seu plano de morte, que eu falei que é uma agenda de morte. E tem uma galera atacando o governo Bolsonaro, pode até ter lá os seus interesses particulares, pessoais por trás disso. Mas tem uma galera atacando o Bolsonaro, mas ela não precisa nem mentir para atacar o Bolsonaro. Não precisa inventar uma fake news, distorcer, ficar se contradizendo, passando vergonha ali na frente dos outros. Não. Só vai lá e fala a verdade. Pega alguns documentos, pega alguns depoimentos, pega alguns vídeos dos próprios mentirosos ali, e faz alguma pesquisa rápida e já mostra, você está mentindo, cara. Olha o que você fez aqui, olha o que você está falando, olha a merda aqui. E as coisas vão se completando. Então facilita muito o lado
tanto da galera que ataca o Bolsonaro, com a verdade nesse caso, quanto você, sendo uma pessoa consciente, um cidadão de bem real, não um cidadão de bem gado, mas um cidadão de bem que é consciente, né, da sua situação, da sua classe hoje, fica fácil também para você escolher um lado. A não ser que você seja um mau caráter. E aí fica meio complicado você escolher outro lado que não seja um mau caráter também, né? Se bem que, por ser mau caráter, não tem limites nessa coisa aí toda aí. A estratégia, né, da quadrilha do Bolsonaro e da gangue do Bolsonaro também para mim é bem óbvia. Eles defendem a agenda do Bolsonaro. A agenda do Bolsonaro, eu já expliquei em outros vídeos para vocês. Posso até resumir aqui de novo, que nada mais é do que aproveitar a pandemia para matar o maior número possível de pessoas. Só que isso pega mal perante a opinião pública, né? São pessoas públicas que dependem da opinião da massa, que é a principal vítima deles ali, é o alvo deles. Então ele não pode simplesmente revelar isso para o público. Como nada no governo Bolsonaro pode ser revelado para o público. Tudo que a gente fica descobrindo sobre o governo Bolsonaro, ou é ruim, ou a gente só descobre através de algum tipo de denúncia. Tamanha coisa bizarra e negativa que é. Então eles escondem. Não tem projeto de governo, plano, nada. Você já percebeu isso? É tudo assim oculto. Assim, as coisas vão acontecendo. Geralmente, né, vem algum escândalo para revelar pra gente o que está acontecendo ali. De tão ruim que é as coisas que acontecem ali. Eles não tem nada para mostrar de bom. Então, inclusive sobre essa questão da pandemia, é óbvio que estão lá matando pessoas. Porque não pode ser diferente. Eu não consigo imaginar que tem algum outro plano. É difícil. É difícil você acreditar que tem um cara, uma autoridade pública, né, que vive, né, do povo, né, é sustentado por eles, é apoiado por eles, é eleito por eles. Né, ele vive dessa galera aí e está matando essa galera. Eu sei, é difícil para mim também entender isso. Acreditar que o cara está ali matando pessoas porque quer. Né, dentro de um planejamento, dentro de uma agenda. Né, tem lá uma questão de tolerância de quem vai morrer, quem não vai, quantos vão, né, e quem fica. Tem toda uma questão de cálculos e, sei lá, ordens supremas, ordens superiores de outras pessoas ocultas. Não sei. É complicado você acreditar que tem um cara matando o povo pobre. Mas sempre foi assim, galera. Sempre foi assim. E esses caras são tão canalhas que eles até usam essa parte aí, essa dúvida que a gente tem de matar pessoas pobres ou não, né, matar a população ou não. Porque você não vai sair fazendo isso, pelo menos eu acredito que não. Então, já que você não faz, você não acredita que outra pessoa tenha coragem de fazer. Ainda mais um homem público, né, exposto ali e tal. Não dá para acreditar, mas é isso que ele está fazendo. Pode pegar todas as medidas do governo Bolsonaro, né, sabotando as medidas, as poucas medidas de contenção que a gente tinha para não explodir a taxa de contágio e, consequentemente, a taxa de número de mortos. Chegamos a 500 mil. Né? Mesmo apesar do governo Bolsonaro, né, tá sendo um pouco freado, segurado aí por uma parte da galera, mas, sabe, o plano dele está funcionando. Tem que ir lá, sabotagem de todas as medidas, aí ele vai oferecer cloroquina pra galera, um kit precoce, para potencializar ainda mais a doença, né? Além de ser um remédio ineficaz, é um remédio que pode envenenar as pessoas e ainda cria uma falsa sensação de segurança, faz as pessoas se exporem ainda mais. Tudo de acordo com uma agenda que eles incluem lá, uma tal imunidade de rebanho, com sacrifício de, sei lá, 1 ou 2% da população, mas em 200 milhões é gente demais, cara. É gente demais para ser sacrificada. Além de sobrecarregar os hospitais, gente que morre, que nem deveria morrer se tivesse assistência, sabe? E a coisa vai continuando. Então você percebe, o plano é matar. Não tem outra explicação. A gente já falou sobre isso, a gente repete sobre isso, por isso que eu digo que é chato às vezes. Mas o plano é matar. Né? E fica muito bem definido ali que não dá para revelar para a galera isso, não dá para confirmar, não dá para chegar lá e confessar, ó, nosso plano aqui é matar um pouco da população mesmo. Não faz sentido, não hoje. Quem sabe nos livros de histórias daqui a alguns anos e tal, né? Ou sei lá, né? Sob tortura, um cara desse pudesse confessar, né? A versão a favor da tortura, não são? Pau de arara, para falar a verdade. Eu acho que cada um daqueles lá, principalmente quem defende, né, ditadura e tal, deveria passar pelo pau de arara até confessar, né, o que está fazendo, por que está mentindo, por que apoia essa merda toda aí. Mas, entendeu? Então eles não podem revelar, então para sustentar essa ideia toda, a estratégia é o seguinte, é mentir. Não tem outra opção. Eles são cúmplices, eles não estão apoiando como o gado aqui embaixo, que está batendo palma para isso daí. Não, eles fazem parte da agenda, do planejamento, da organização, das manobras, então não tem como ele tirar a culpa dele no processo. Então ele precisa defender aquela merda, ele precisa defender essa agenda aí. Ele precisa
sustentar esse governo, sustentar a causa. Tá? É uma causa no caso ali. Então eles precisam sustentar isso. Não tem como sustentar publicamente, principalmente falando a verdade. Muito longe da verdade. Se falar a verdade, né, é confessar a sua participação no crime. Então eles mentem como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque a ideia deles é o seguinte, é sustentar, né, a causa e principalmente proteger, passar um pano pro chefão, chefe da quadrilha. No caso é o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro ainda tiver com o poder, se ele ainda for presidente, ele consegue, né, fazer algumas manobras para salvar essa galera, para salvar a gangue. Como ele fez lá com o Pazuello, que deveria ser condenado por ser um militar fazendo campanha pro Bolsonaro, né, isso é proibido por lei, foi lá e mandou assim, ó, arquiva o processo, esconde, coloca em sigilo e ninguém vai punir o cara. Por quê? Porque ele é presidente, ele pode fazer isso. Ele acha que ele é um ditador supremo, que o poder também dele é supremo, ele pode fazer o que quiser. Então essa galera que defende o Bolsonaro aposta nisso, cara. Aposta nisso. Vamos defender o Bolsonaro. O alvo, na verdade, ali é o mentiroso supremo, Bolsonaro. Então a galera tá dando uma sustentação para a causa do Bolsonaro. Que só pode ser sustentada por mentiras. Então eles mentem como se, tipo, a vida deles dependesse disso, porque depende. Se o Bolsonaro cair, cai todo mundo junto. E qual que é a ideia, né? A ideia deles é ganhar tempo, é protelar. Essa é a palavra que um político usa. É enrolar. Para ganhar tempo, para, sei lá, na frente o Bolsonaro, né, não tão exposto assim, não denunciado como criminoso, tentar uma reeleição e vencer. Pode ser que ele tente lá, não vencendo a eleição, ou no caso uma reeleição, ele tente, por exemplo, um golpe. Vem articulando, vem manobrando, falando publicamente isso já há meses. Pode ver que essa mesma galera que defende o Bolsonaro no caso da pandemia, defende fechamento do Congresso, fechamento do STF, golpe, militares na rua, ditadura. É isso que eles participem do governo, tá tudo bom para eles, defende o que der, o que precisar. Então, se o Bolsonaro não se eleger, ele pode tentar articular um golpe. Se caso o golpe do Bolsonaro não der certo, eu acredito que não se sustenta, né, mas vai criar todo aquele caos social, né, aquela guerra civil, aquela confusão. Se o Bolsonaro não conseguir sustentar o golpe, né, colocar à frente ali, não tiver o apoio necessário, ele vai fugir como vítima. Você acha que o Bolsonaro vai ficar aqui para ir preso na cadeia, cara? Ele e a família dele? Com a grana que eles já roubaram? Vão se jogar, cara. Vão se jogar lá para algum país que dê algum tipo de asilo para eles e vão ficar se fazendo de vítimas. Que é uma perseguição, né, da esquerda comunista, né, é uma conspiração e tal. São mártires em vida, se é que isso existe. É basicamente isso que eles vão alegar lá na frente. Não tem outra escapatória, então eles vão mentir. E aí para mentir tem toda uma questão de uma estratégia também envolvida até para mentir. Não é só chegar lá e contar uma mentira, porque fica muito fácil, como está sendo agora para desmascarar, para revelar a verdade sobre eles. Eles têm, cada um do seu jeito, né? Tem uma estratégia ali de proteger o Bolsonaro, e de acordo com as perguntas, eles vão se preparando, inclusive antes, né, da sua própria participação no teatro ali, eles se preparam. Tentam, né, um habeas corpus, fogem, como tem um aí que está fugido, e se fazem de vítimas. E chegam lá, desmentem até o próprio vídeo que eles fizeram, e apagam declarações das redes sociais, né, e pedem desculpas, e dizem que apoiam aquilo que não apoiam, como você viu o Pazuello fazendo. Ou alguns chegam lá e confirmam, não, eu defendo isso, e monta toda uma argumentação fake, com sustentação fake, para sustentar a sua defesa de cloroquina, e que é contra o lockdown, que é contra a máscara. Ele faz tudo lá, eu tenho uns pesquisadores, eu tenho um cientista aqui, eu tenho não sei quem. E conta com o apoio, inclusive, de alguns senadores da comissão, né, que recebem muito bem para isso, para apoiar esse governo também, né, porque eles sabem que tem um público ali, tem um gado fiel a eles, que talvez o reelejam de novo. Então ganham para isso, se sustentam nisso, apoiam, né, fazem aquela bagunça na CPI, né, para tentar criar sempre a dúvida. Eu acho que é isso, a ideia é sempre criar dúvida. Criar dúvida ali no momento, criar dúvida para quem está assistindo, criar dúvida depois para o gado dele poder se defender aqui nas ruas, para não ficar muito constrangedor defender o governo depois e tal. Então, é tumultuar, o ambiente é tumultuar. Então mentem sem limites, tá? E a parte do mentir sem limites é importante, porque a gente não acredita que alguém seja capaz de mentir tanto assim, mesmo você vendo às vezes, né? Mesmo eles sendo desmascarados ali publicamente ao vivo, principalmente depois, quando dá tempo de você pensar sobre a mentira,
E aí você chega em casa, os jornalistas, os pesquisadores olham assim, não, isso aqui é um absurdo. Aí o cara vem e mostra. Não, mas o efeito maior é ali na hora. Ele mente e não é desmentido na hora, né, com propriedade. Porque não dá tempo. Então, para você falar a verdade ali sobre uma mentira muito absurda, você tem que ser olha e falar assim, bom, isso é mentira, é óbvio. Mas ele argumenta, não, por que é mentira? E aí você tem que pensar sobre isso para explicar para as pessoas por que aquilo é mentira. E nem sempre você está tão preparado para isso, apesar de que você está do lado da verdade. Mas os caras são muito bons em mentir, muito bons. Inclusive tem apoio, tem, sabe, uma galera ajudando eles a mentir ali, defendendo a mentira deles. Então cria aquela dúvida. Essa é a ideia, criar dúvida, enrolar, ganhar tempo. É ter margem para discussão, para debate, quando não tem debate, cara. Não existe duas verdades, eu sei. A galera do Bolsonaro faz um esquema que a galera, que eu vi alguns, digamos, analistas falando, que o que eles estão fazendo é o seguinte, eles criam uma realidade alternativa e acreditam nela. Onde o Brasil está maravilhoso, está indo tudo bem, o Bolsonaro é um herói, fez o possível e o impossível para salvar a gente da pandemia, ele só quer o nosso bem, e é tudo maravilhoso, né? Se não fosse a pandemia a gente estava melhor do que a China, melhor do que os Estados Unidos, mas o Bolsonaro foi vítima de algumas armações, né? Sabe, na realidade paralela deles, né? Sei lá, ninguém morreu, é só uma gripezinha mesmo, estão enterrando caixões com pedra, né? E essa vacina não funciona, as medidas não funcionam, nada funciona, então você tem que ir lá e se sacrificar mesmo, se colocar em risco porque você é corajoso, né? Aqui é um país de heróis, né? De pessoas que estão aqui se superando o tempo todo para sobreviver, e o governo ajudou o máximo que deu, mas você também precisa ajudar a pátria. E na realidade deles é isso. Então, eles não mentem. Desde que se encaixe dentro dessa argumentação fake deles aí, eu acho que eles acreditam na própria mentira. Facilita muito o trabalho do mentiroso, né? Acreditar na própria mentira. Mas não tem, cara, como ter duas verdades. Né? Se um lado está mentindo, o outro está falando a verdade. Se um lado fala a verdade, consequentemente não tem outra verdade. O outro lado está mentindo. É óbvio, é lógica isso daí. Não tem verdade alternativa. Não tem essa questão de eu falar uma verdade e você ter outra verdade. Não existe isso, cara. Não existe isso. É o que eles estão criando lá. Mas não existe. Se um lado fala a verdade, o outro está mentindo. Ponto. Não tem discussão. Mas aí eles querem discutir isso. Discutir se a verdade deles não é melhor do que a sua. Porque eu acho. Porque é melhor para mim. Porque tem um cara aqui que está me ajudando a mentir, também confirma a minha mentira. E fica nisso. Mas a verdade é a realidade. Olha para a realidade. O Brasil tá bom? Você realmente acha que não morreu ninguém de coronavírus? Você realmente acha que essa doença nem é tão grave assim? Você realmente acha que o Bolsonaro fez tudo o que podia para nos salvar? Você realmente acha que ele não sabotou, né, as poucas medidas para conter a pandemia desde o início? Não incentivou a aglomeração, não foi contra o isolamento, o distanciamento, não sabotou o esquema de comprar vacinas, não ficou, né, fazendo propaganda de remédio falso. Né? Ah, mas o remédio é verdadeiro. Tá vendo? É isso. Essa é a ideia. Não existem duas verdades, cara. Você pode acreditar no que você quiser, mas não existem duas verdades. A agenda Bozo, para mim, é bem evidente. Aproveitar a pandemia para matar pessoas. É só você ver as ações do governo, as omissões do governo em reagir. Mas o que ocorreu na CPI é engraçado em alguns momentos, né? E o próprio governo ele fica tentando se defender nas suas mentiras, né, de verdades que são bem óbvias, né, são bem explícitas. Como é o caso da cloroquina. Não tem mais o que discutir sobre cloroquina. Não funciona e ainda ajuda a matar, entendeu? Mas eles defendem, porque se eles confirmarem, se alguém entender que foi isso mesmo, perceber, ou se eles confessarem, criminosos. Tem o caso da vacina. O Bolsonaro não quis comprar vacina. Ponto. Ele tem vários argumentos para não comprar vacina. Não acredita na vacina, ou duvida da máfia farmacêutica, ou duvida inclusive da doença, então não queria vacina, tá? Para imunizar as pessoas. O jeito dele imunizar as pessoas era contaminá-las, para criar a imunidade de rebanho, né, de maneira natural, forçar esse contágio em massa de uma vez só, para passar logo por isso. A ideia dele era essa, certo? Para mim é muito fraco, muito frágil esse argumento de eu não quero vacina porque eu não confio na indústria farmacêutica. Para quem está propagando, né, cocaína, isso aí é só no avião deles. Para quem está lá divulgando,
né, cloroquina, então quer dizer, pra mim acredita na máfia farmacêutica, é aquela que paga pra você. É isso. Não queria vacina por quê? Porque ele tem uma outra ideia. Tem que a galera morrer. Se a vacina for boa, a galera não morre. Então eu não vou comprar vacina porque eu quero que a galera morra. Pra mim também é óbvio. Quanto à questão da imunidade de rebanho, tem um caso de Manaus, que de vez em quando surge aqui. Então eles usam, né, alguns estudos, alguns locais onde a pandemia pegou mais pesada, onde pegou mais leve, cada um para defender os seus números ali, a sua mentira ou as suas verdades. Eles usam muito o caso de Manaus ali, né, cara? Em Manaus eles fizeram um teste, né? Usaram Manaus como um laboratório, teste, né? A galera, o povo de Manaus como cobaia. Eles queriam forçar a imunidade de rebanho lá. O que é imunidade de rebanho? 70% da população local se contaminar com coronavírus e adquirir os anticorpos, cessa-se a transmissão. Ou pelo menos ela vai sendo bem mais controlável. Né? Porque sobre o resto 30% que podem ser protegidas ali pelaquela barreira natural de a cada 10 pessoas, 7 já tem anticorpos. Então praticamente o vírus não tem para onde pular, né, para contaminar um novo hospedeiro e chegar naqueles 3 lá. É muito difícil. É muito complicado isso. Inclusive é mais fácil até você controlar esse contágio, né, controlando essas pessoas que ainda não se contaminaram. Então é simples, a imunidade de rebanho é essa. Só que, como eu falei para vocês, é impossível você ter imunidade de rebanho, né, num universo de bilhões de pessoas sem que ninguém morra nesse processo. Porque para ter imunidade de rebanho natural, que não seja artificial, por exemplo, com algum remédio imunizante, ou no caso uma vacina, criando anticorpo para essas pessoas, né, e aí não tem o contágio antes disso, mas se você for contaminar todo mundo de uma vez só, vai perder totalmente o controle. Então a imunidade de rebanho pode ser atingida com o sacrifício de milhares e milhares e milhares de pessoas. Era o que eles queriam para Manaus. Então, inclusive, eles articularam algumas manobras ali para isso, sabe? E falaram de cloroquina e inventaram lá que faltou oxigênio, né? Eu acho que faltou mesmo, mas a ideia era essa mesmo. Se não tiver oxigênio, a galera vai morrer, mais gente vai ser contaminada, né? Mais gente vai, tipo, pegar o anticorpo ali. Aí eles queriam que desse certo Manaus. Para ter imunidade de rebanho ali, já fazendo a conta de sacrificar, né, algumas centenas, algumas milhares de pessoas no local. Só que não funcionou, como eu disse. Só se morrer muita gente. Né, acima do tolerável, inclusive para o governo. Então o governo até tenta esconder os números, mas é isso. Eles tentaram fazer isso em Manaus. Não deu certo. Porque não tem como dar certo isso. Não sem matar milhares de pessoas. Estou falando só de 500 mil, não. Vai morrer muito mais. De 2 a 3% da população, no universo de 200 milhões, imagina que você já está fazendo uma conta ali que, porra, mano, 200 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas, é gente demais, cara. E você pode estar entre elas. Então não deu certo em Manaus, mas fizeram isso lá. Sabe? Tem uma outra mentira muito boa que chegou a ser, né, denunciada ali quando o Pazuello estava lá, que era o tal do aplicativo para receitar cloroquina. Né? Eles criaram um aplicativo para receitar cloroquina. Aí tinha alguns médicos apoiando o governo, estavam por trás. Você chegava num celular, baixava o aplicativo do governo e colocava lá alguns sintomas que você estava tendo. Na hora receitava ali cloroquina, ivermectina, né, ozônio no rabo, sei lá, cheiro de solda, não sei. Alguma loucura do governo aí para você, na hora. Né? Sei lá, pulverizar álcool, tacar fogo depois, eu não sei. Alguma loucura dessa. Então, já o aplicativo dava na hora, né, os remédios que você podia tomar. Né? Em geral, o tal do kit precoce, com todo aquele processo que eu falei para vocês por trás. Além de te envenenar, né, ainda te expor com essa falsa sensação de segurança. E aí levantaram, não, mas se vocês receitaram cloroquina pra galera, e já todo mundo sabe que não é eficaz, não, a gente não fez isso, mas pô, tava no aplicativo. E aí o Pazuello chegou ao ponto de dizer que o aplicativo foi hackeado. O aplicativo ficou meses funcionando. Aí disseram que foi um jornalista que hackeou o aplicativo. O jornalista teve acesso ao aplicativo, né, como várias outras pessoas tiveram. Ele testou o aplicativo, né, nele e simulou algumas pessoas, né, para ver o resultado, para ver como funcionava o aplicativo, e sempre dava a mesma coisa, né? Sempre dava que você, ó, você está sentindo febre, tontura, cansaço, então toma cloroquina, não toma ivermectina, toma não sei o que lá. E aí o próprio jornalista fez a divulgação disso, olha, esse aplicativo aqui, cara, não funciona, ele tá meio esquisitão e tal, é até meio criminoso, né? Pode matar pessoas. E aí o Pazuello chegou ao ponto de dizer, não, foi hackeado, foi o jornalista que expôs a coisa que hackeou. Não,
Várias pessoas fizeram teste, mas acusou um jornalista. E depois chega a doutora cloroquina e diz, não, o aplicativo nem funcionou. Não tem como hackear, quer dizer, ninguém hackeou. Né? Na verdade, nem foi pro público, né? Mas você viu, criaram um negócio para funcionar desse jeito. Chegou a rodar aí na mão de algumas pessoas. Não precisa de muito, né? Porque o presidente faz live, né? Oferecendo cloroquina pra galera, né? Se a cloroquina é um crime, o presidente comete um crime todo dia. E, sei lá, acho que a coisa vai pior ainda, né? Surge a tal ideia do gabinete paralelo da saúde, onde o Bolsonaro não escuta técnicos, não escuta o seu próprio ministro da saúde, se ele orientar algo diferente do que o Bolsonaro quer, dentro da sua agenda de morte, e chega ao ponto de ter uma galera dando sustentação pro Bolsonaro. Né? Viu no Zap, viu no Facebook, né? Procurou na internet, naqueles sites alternativos, alguma coisa que sustenta a ideia deles e, seguinte, vamos ser contra isolamento, contra... né, distanciamento, contra o lockdown, contra a máscara, contra a vacina, contra não sei o que, contra, e vamos ser a favor do Bolsonaro no que ele falar, da merda que ele fizer e pronto, acabou. Um gabinete paralelo dando sustentação pro Bolsonaro. Isso é ilegal, é imoral, isso é criminoso. E aí você fica debatendo assim, tava no gabinete, não tava, ninguém vai confessar uma coisa dessa, cara. Mesmo você tendo vídeos e tendo provas, ninguém vai confessar, mas é absurdo. E vai sendo debatido, e fica a galera defendendo isso, né, com um monte de mentiras. E para finalizar, o que eu mais gosto de escutar, o que eu mais tenho nojo de escutar sobre a pandemia, é aquela ideia do Bolsonaro, né, a galera que defende o Bolsonaro, a quadrilha ali, né, a gangue, né, dizendo que o resultado da pandemia no Brasil, com esses 500 mil mortes, todo esse caos aí, na verdade não é culpa do Bolsonaro. Porque, segundo eles, o STF não deixou o Bolsonaro governar. Né, adotar as medidas que ele queria. Então o resultado não tem nada a ver com o Bolsonaro, nem com as estratégias deles e tal. Não tem culpa. O governo Bolsonaro não tem culpa na pandemia. E de quem é a culpa? A ideia deles é passar essa culpa para governos e municípios, né? Governadores e prefeitos. Porque o STF diz que governadores e prefeitos têm autonomia para adotar medidas para controlar a pandemia. É até obrigação deles. Na verdade é obrigação de todos os governantes, inclusive do governo federal. Mas o que queria o governo federal? O Bolsonaro ele queria, né, ser contra todas as medidas de controle. Bolsonaro é contra isolamento, Bolsonaro é contra lockdown de qualquer forma, é contra distanciamento, Bolsonaro era contra auxílio emergencial, foi obrigado a pagar, só queria pagar 150, ele foi obrigado a pagar 600, mas já voltou para o preço que ele gostaria. Vai usar de forma eleitoral, provavelmente, porque é um pilantra, mas mesmo assim, ele era contra. Então, o que o Bolsonaro queria? Ele queria que todo mundo fosse contra com ele. Eu mando e vocês vão ser contra. Ninguém vai interferir. Se tivesse sido como o Bolsonaro queria, não era só 500 mil. Ele estava chegando aí, sei lá, em 2 milhões. O que o STF fez foi o seguinte. Foi proibir o Bolsonaro de interferir nos estados e municípios para isso. Essas loucuras dele. De ser contra as medidas de controle. Foi só isso. E aí fala, o governador decide lá se pode fazer um lockdown ali paralelo, temporário, parcial, as medidas de isolamento e tal, né, distanciamento, máscara, higiene. Cada governador e município vai decidir ali, de acordo com as suas necessidades, a sua realidade ali, o seu local. Mas se dependesse do Bolsonaro, cara, então o que o STF fez foi isso. Foi proibir o Bolsonaro de atrapalhar tudo, de ferrar tudo. E agora ele disse, não deixaram eu governar, porque se fosse do meu jeito seria diferente. Eles iam estar batendo palma, é lógico, né, com 2, 3 milhões de mortes. Que é isso que eles querem. Mas fica aquela argumentação, não deixou o Bolsonaro governar. Então se o Bolsonaro não fez nada na pandemia, é culpa do STF. Não. Bem que ele tentou. O tempo todo ele está tentando. O que o STF fez foi proibir ele de conseguir fazer isso de maneira legal, oficial, impositiva sobre o país inteiro. Porque senão, cara... Isso é a CPI da pandemia. Isso é um dia, né, do Brasil hoje. Um dia. Um vídeo aqui resumindo o que eu estava pensando sobre tudo isso nesses últimos meses, né, a conduta do governo, né, as mentiras e o que está sendo revelado ali.